Sabe aquela sensação de que a vida está cada vez mais intensa, mais acelerada do que nunca? Pois é, parece que muita gente anda sentindo isso. O livro Frequência Vibracional de Penny Peirce argumenta que isso na verdade não é um problema, mas sim um sinal. Um sinal de uma transformação energética bem profunda. Vamos explorar essa ideia juntos e entender que mapa é esse que o livro propõe para essa jornada. E para começar, essa citação do M. Scott Peck define perfeitamente o nosso ponto de partida. A ideia de que o desconforto não é um obstáculo, sabe? Mas sim o que dá o empurrãozinho para o nosso maior crescimento. É o começo de uma grande mudança. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise é meio que um diagnóstico. É sobre essa sensação que muitas pessoas compartilham hoje em dia, uma espécie de pressão constante, um ritmo que simplesmente não para de acelerar. E essa não é uma experiência isolada, de jeito nenhum. Existe uma sensação coletiva de que tudo, do volume de informações que a gente recebe, até as demandas do dia a dia, tudo está se intensificando. É quase como viver num mundo que gira cada vez mais rápido, o que acaba deixando uma sensação de sobrecarga, de desorientação. Agora, a ideia central aqui é uma mudança de perspectiva. E se todo esse caos não for um erro? E se for, na verdade, parte do plano? A Penny Peirce propõe que essa aceleração toda é um sintoma da evolução da nossa consciência. Uma mudança fundamental que já está acontecendo. Tá, mas como a gente pode entender essa mudança? A autora apresenta um conceito central que serve como uma bússola para a gente navegar por essa transformação: a frequência vibracional pessoal. Então, o que é essa tal de frequência? Basicamente, é a qualidade da nossa energia. Pensa nela como uma assinatura pessoal que a gente emite a cada momento. Não é nada místico, não. É a soma da nossa saúde física, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. É o nosso recurso mais vital. E aqui a gente consegue ver a diferença de um jeito bem claro, né? Quando operamos numa frequência alta, a vida simplesmente flui. Dá aquela sensação de alinhamento, de estar no lugar certo na hora certa. Já do outro lado, numa frequência baixa, a coisa se manifesta como luta, resistência, frustração constante. É a diferença entre nadar a favor da correnteza e contra ela. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se essa mudança é para todo mundo, qual é o mapa do processo? Como sair da confusão e da luta para chegar na clareza e no fluxo? E a autora usa uma metáfora muito poderosa: o processo da fênix. Assim como a ave mítica que renasce das cinzas, a gente passa por uma espécie de morte do nosso antigo eu para dar lugar a uma versão mais autêntica, de vibração mais alta. O livro detalha 9 fases e vamos dar uma olhada nelas em 2 grandes etapas. A primeira grande etapa é a purificação. E o nome já diz tudo, né? É sobre encarar e liberar aquilo que nos prende a uma frequência baixa. Com certeza é a fase mais desafiadora, mas também a mais necessária de todas. Os primeiros passos são bem intensos. Primeiro vem o despertar, uma energia crescente que causa uma certa inquietação. Isso leva ao desvendamento, que é quando o nosso porão emocional é limpo e tudo aquilo que estava guardado vem à tona. E, finalmente, o colapso. As velhas estruturas da nossa vida, que foram construídas numa base frágil, começam a desmoronar. É aquela demolição que precisa acontecer antes da reconstrução. Mas depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Vamos passar agora para a segunda parte do processo, que é sobre o renascimento e a construção de uma nova realidade, mas a partir de um lugar de maior consciência. O ponto de virada é a rendição. É aquele momento em que a gente para de lutar e simplesmente aceita o processo. É a partir dessa paz que um novo eu reemerge, mais autêntico. E essa mudança interna, claro, se reflete do lado de fora, transformando relacionamentos e nos levando da separação para a conexão. Então, qual é o resultado final dessa jornada toda? O que nos espera do outro lado desse tal processo da Fênix? Bom, o destino é uma nova forma de viver, baseada em princípios de alta vibração. A realidade se transforma, a empatia se aprofunda, a criação fica mais fácil e a colaboração começa a substituir a competição. E, acima de tudo, surge uma conexão constante com uma sabedoria maior. É o que a fonte descreve como a experiência de viver o céu na Terra. E essa citação simples captura a essência de tudo isso. A transformação é um processo interno. O acesso a essa frequência mais alta não está em nenhum lugar lá fora, mas sim dentro do nosso próprio coração. E assim, a gente termina com uma reflexão. O livro mostra um mapa, descreve as fases, o destino, mas no fim das contas, o ponto crucial é a escolha que cada um faz a cada momento.
No meio de tanto ruído e tanto caos, a pergunta que fica é: em qual frequência vamos escolher nos sintonizar? Na do medo ou na do amor? A escolha é sempre presente.